Já temos manifestações na plateia de quem quer falar, mas a gente vai segurar as perguntas para o final. Doutora Luciana, muitíssimo obrigada. Nós vamos agora chamar ao palco o doutor Frederico Batista Monteiro, auditor-chefe de relacionamento da Hemorrede com a Hemobras, para, então, apresentar a palestra O papel da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras. O Dr. Frederico, ele é farmacêutico com especialização no fracionamento industrial do plasma pelo Laboratório Francês de Biotecnologia, Lille, da França, tem experiência nas áreas de hemoterapia e hemoderivados, também como servidor público da Fundação Hemop. Atualmente ele é funcionário concursado da Hemobras como auditor-chefe de serviço de relacionamento com a Hemorrede. Teremos, então, a apresentação do Dr. Frederico, de aproximadamente 30 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, Tânia, feito pela Federação Brasileira de Hemofilia, para participar, então, desse evento, né, do tratamento da hemofilia, que é tão importante para a Hemobras, né, e para o Sinazam. Bom, então, a Hemobras, como membro do Sinazam, como bem disse a doutora Luciana, nós temos, então, a Hemorrede Nacional, o Ministério da Saúde, e a Hemobras, não é, como participantes do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados. E, dessa forma, temos como missão pesquisar, desenvolver e produzir medicamentos hemoderivados e biotecnológicos, portanto, somos uma indústria farmacêutica, para atender prioritariamente os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, conforme estabelece a sua lei de criação. Bom, a Hemobras é uma indústria que está localizada na cidade de Goiânia, Pernambuco, né? Ela é localizada na zona da Mata Norte, a 60 quilômetros de Recife, 40 quilômetros de João Pessoa. Ela fica exatamente na divisa entre o estado de Pernambuco e da Paraíba, né? Nós temos um terreno de 25 hectares, com 80 mil metros de área construída, das quais 60% é de área classificada, né? A área que tem um controle rigoroso, né, em relação ao ambiente. Portanto, é um desafio enorme você ter uma área classificada com essa dimensão. Então, começa já aí, né, a entender a complexidade do projeto. Nós vamos produzir os hemoderivados, né, e os fatores recombinantes, que hoje já produzimos o fator 8. Nós tivemos a felicidade já de inaugurar, né, a nossa fábrica de recombinantes em abril de 2024, com a participação do presidente da República, né, e de vários ministros de Estado. E, mais recentemente, agora, em agosto de 25, nós inauguramos a fábrica de hemoderivados. Tá? Eu vou explicar um pouco, né, como se deu essa inauguração e a importância dela e o que vai acontecer a partir desta inauguração, né, em relação ao projeto, né, as qualificações e validações que estão ocorrendo atualmente. A Hemobras ela tem 19 blocos, tá certo? Mas 7 são os mais importantes, que são esses que estão aí. Tá certo? Tem vários blocos de suporte, mas os mais importantes são esses blocos, e a gente vai falar um pouquinho de cada um para vocês. E o estágio atual de cada um. O nosso bloco da câmara fria, menos 35, né? Esse é um bloco que recebe todo o plasma excedente do uso transfusional, que hoje é recolhido da Hemorrede Nacional. Tem muita gente da Hemorrede aqui que já fornece plasma, né? Então, a gente tem hoje, de fato, né, vários serviços de hemoterapia. Nós temos para você... Hoje, atualmente, 120 serviços auditados. Então, aí você tem hemocentros coordenadores, regionais, núcleos de hemoterapia. Temos serviços da rede privada também já auditados. Vários deles, muitos, mais de 70, já fornecendo habitualmente esse plasma excedente para a Hemobras. Batemos um recorde ano passado de recolhimento desse plasma da Hemorrede, de 200 mil litros de plasma recolhidos. E, para este ano, a nossa meta é 250 mil litros. Para isso, a gente precisa estar juntos, né? Hemorrede, Hemobras e Ministério da Saúde, para que a gente consiga, cada vez mais, ir ampliando esse fornecimento até chegar nos 500 mil litros de plasma, que é a capacidade operacional total da indústria. Então, essa gestão do plasma, ela hoje
foi atribuída à Hemobras através de uma portaria de 2020, portaria 1710. Então, hoje, a Hemobras é responsável pela gestão desse plasma excedente em território nacional. Tá certo? Então, hoje, a gente qualifica a hemorrede, né, recolhe o plasma da hemorrede, leva para a câmara fria, armazena, tria esse plasma e exporta hoje para um fracionamento temporário, que está sendo realizado por uma empresa terceirizada, uma indústria, né, a Octafarma, foi contratada pela Hemobras para fazer esse fracionamento temporário, para que a gente não esteja ainda desperdiçando plasma excedente, né, e esse plasma possa ser revertido em medicamentos para o Sistema Único de Saúde, e é o que está acontecendo hoje. Esses 200 mil litros de plasma, que foram fracionados no exterior, já atendem à demanda do SUS em albumina e imunoglobulina, os fatores 8 e 9 da coagulação. Portanto, a gente vai numa crescente, a ideia é que a gente continue aumentando esse volume, né? A nossa expectativa é a gente chegar em 29, ou 28, ou 27, enfim. É um desafio, mas a gente tem que alcançar os 500 mil litros de plasma que a hemorrede tem. A hemorrede tem 500 mil litros de plasma excedente, né? E a gente precisa, cada vez mais, fortalecer a hemorrede, né? Dar condições para que ela tenha a possibilidade de fornecer esse plasma. Isso já está acontecendo. Teve uma ação recente importantíssima, né? A entrega de equipamentos da cadeia de frio, feito pelo Ministério da Saúde, né? Então, Blast Freezer, Freezer -30 e Ultra Freezer. Vários de serviços de hemoterapia já receberam esses equipamentos, né? Então, a intenção e a ação do Ministério da Saúde, na presença aqui do Dr. Arthur, diretor do departamento, que tem dado todo o apoio e toda a força para que a hemorrede, junto com a Hemobras, possa, de fato, ter essa possibilidade, né, de fornecer cada vez mais plasma para a Hemobras. Bom, o segundo bloco é o bloco B2, é o bloco do fracionamento do plasma. Eu digo que esse é o coração da indústria, tá certo? É aí onde a gente vai, de fato, produzir os medicamentos. A gente produz a albumina e os produtos intermediários, que são aqueles, tá certo? Outros produtos que partem da linha de produção. Então, o primeiro produto a ser extraído do plasma é a albumina. Depois eu vou mostrar como é que a gente consegue a imunoglobulina e os fatores. Temos aqui os blocos, né? Os tanques de fracionamento etanólico, preparação de tampões, enfim. Aí são as utilidades farmacêuticas, que vão dar suporte ao bloco B2. Então, aí a produção de água para injetável, tá certo? Produção de vapor puro, nitrogênio. Esses blocos eles estão agora com todos os equipamentos instalados e estamos qualificando esses equipamentos. À medida que esses equipamentos forem qualificados, vamos validar o processo e iniciar a produção. Esse para o projeto hemoderivados. Depois eu vou falar do projeto recombinante, ok? O bloco B3, esse é um bloco importante, né? Uma vez produzido no B2 o IFA, o insumo farmacêutico ativo, nós vamos, então, formular, envasar e liofilizar exatamente nesse bloco, que é o bloco B3. Então, ali nós temos o sistema de invase totalmente automatizado, já instalado, tá certo? E também no processo de qualificação. Os tanques do IFA. Temos o bloco de embalagem secundária e terciária. Esse é um bloco que foi recentemente autorizado pela Anvisa. Nós já temos hoje o certificado de boas práticas de fabricação e hoje nós já fazemos toda a embalagem secundária e terciária. Então, o frasco ele chega sem rótulo e hoje já é rotulado e embalado na Hemobras. Então, esse é um bloco que já está operacional, tá certo? Então, a embalagem hoje já está aí as fotos, né? Eu vou mostrar um vídeo depois, pessoal, atualizado, para que vocês vejam todos esses operadores trabalhando hoje na fábrica, ok? Esse bloco também já está em operação há bastante tempo, né? É o bloco do almoxarifado, onde a gente armazena todos os medicamentos e as matérias-primas da empresa, tá certo? Então, vocês vejam aí a câmara, onde é armazenado o fator 8 recombinante, a albumina, a imunoglobulina, tá certo? E aquela foto lá, por exemplo, é o envio do fator 8 para os centros de tratamento de hemofilia no Brasil, tá? Do fator 8 recombinante. Então, hoje, nós atendemos a pauta do Ministério da Saúde, né? E a própria Hemobras é quem faz a distribuição desses medicamentos. Outra responsabilidade nossa.
laboratórios de controle de qualidade em operação, exatamente para dar suporte a essas qualificações que estão ocorrendo, tá certo? Então, temos todos os laboratórios já operando, não é? Com as metodologias analíticas validadas. Temos 7 laboratórios. E aí eu vou dar um panorama aí para vocês entenderem como é que procede. Então, a gente tem fases para o projeto Hemoderivados, 8 fases. As 3 primeiras foram concluídas, né? Então, já qualificamos a hemorrede, logística do plasma, importação, inspeção e embalagem. E aí, a estratégia foi, vamos inaugurar, porque, uma vez iniciada a qualificação, não pode mais entrar na área de produção. Então, a estratégia foi que a gente inaugura, com todos os equipamentos instalados, e inicia a qualificação. Okay? Então, a qualificação ela foi iniciada. Então, nós temos todas essas etapas, utilidades, fracionamento e envase, sendo qualificado. E depois teremos a imunoglobulina sendo incorporada ao processo produtivo. E a fase do fator 8 também sendo incorporada posteriormente, 8 e 9 plasmático. Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, o panorama de como é que isso vai acontecer. A ideia é que em 26, né, esse cronograma, nós concluirmos a validação, a qualificação e validação do processo, e em 26 iniciaremos a produção da albumina, primeiro hemoderivado. A pasta crio, o crio precipitado, que é a matéria-prima para a produção do fator 8 e do fator de Wolff-Lebrun. O produto intermediário do fator 9, para produzir o fator 9 plasmático. E a fração 1, 2 e 3 de COM, onde especificamente na fração 2 vamos extrair as imunoglobulinas. Esse material vai ser todo armazenado para posteriormente ser produzido. Em 27, incorpora a imunoglobulina no processo produtivo. Vamos extrair a imunoglobulina daquela fração 2. Em 28, incorpora a produção do fator de Wolff-Lebrun. Então, teremos albumina, imunoglobulina e fator de Wolff-Lebrun. Continuamos estocando a pasta crio, porque ainda teremos o fator. E em 29, a perspectiva é que todo o portfólio da empresa comece a ser produzido. Albumina, imunoglobulina, fator de Wolff-Lebrun, 8, 9 e o complexo protombínico. E o recombinante foi inaugurado em 24 e já iniciamos a validação do processo. Os equipamentos foram qualificados e, nessa etapa, estamos validando o processo produtivo. Uma foto aí, né, do processo de validação, o bloco. Aí, como eu comentei, nessa etapa, esse bloco é interessante porque você consegue fazer uma visita nele por fora, vendo a equipe trabalhar. Quem já conheceu uma indústria de injetáveis sabe, não é, que não é simples fazer visita num ambiente classificado. Mas é possível fazer. Você não vai ter acesso, por exemplo, a essa área aí de produção. Mas dá para visitar. A ideia desse projeto é que a gente comece a produzir o M8R já no próximo ano, junto com a albumina humana. Então, a gente vai concluir essa validação, submeter esse projeto à Anvisa, né, em recebendo o certificado de boas práticas de fabricação, que nós já recebemos para algumas etapas do hemoderivado, iniciamos a produção local do recombinante. Né? Logicamente, isso vai estar alinhado com a parceria que nós temos com o transferidor de tecnologia, né? A Takeda. Então, esse fracionamento, essa produção que hoje é feita na Takeda, passa a ser feita em território nacional, assim como os hemoderivados, que hoje são fracionados no exterior, e, à medida que forem incorporados pela Hemobras, deixam de ser fracionados fora. Ok? E aí, quais são os desafios e oportunidades aí para o complexo econômico industrial da saúde, do qual nós estamos inseridos? Nacionalização de insumos é um desafio importante para a indústria farmacêutica. Né? Nossos insumos eles são diferenciados. Né? E são poucas indústrias hoje que têm esses insumos nacionalizados. A maioria deles são importados, com valores elevados.
Então, é um desafio, né, que a Hemobras hoje ela está inserida, mas ela ajuda para que essa indústria possa cada vez mais crescer no país e dar suporte não só à Hemobras, como a grandes outras indústrias, que, inclusive, estão se estabelecendo naquela região lá da Mata Norte de Pernambuco. Regionalização de serviços. Obviamente, a gente tem hoje um polo e uma indústria de biotecnologia no Nordeste pernambucano. Isso foi uma conquista, Luciana, que eu particularmente participei. Eu costumo dizer a Luciana que a gente é hemossauro, né? A gente é das antigas. Eu sou egresso do EMOP, Fundação EMOP, trabalhei 20 anos como servidor público e hoje estou na Hemobras. Então, participei de tudo que vocês comentaram aí, no tratamento da hemofilia também. Manutenção da vanguarda tecnológica. Muito importante, porque a criação do Complexo Econômico e Industrial da Saúde veio nesse sentido, né? Incorporar tecnologias para a produção de medicamentos de alto custo, para atender demandas do sistema único de saúde, né? E isso, o Brasil hoje, com esse projeto, está se tornando autossuficiente, Luciana, na medida em que a gente, obviamente, o desafio é imenso, mas a gente já está trilhando esse caminho, e isso é muito importante. Desenvolvimento de novos produtos. Vamos tratar aqui, numa discussão, exatamente, de novas terapias para a hemofilia. Lógico, né? A gente tem que estar sempre atento a essas evoluções no tratamento da hemofilia. Imunoglobulinas específicas. Eu sei que tem médicos aí. Hoje é o carro-chefe da indústria, né? A gente está tratando aqui de hemofilia, mas o tratamento com imunoglobulina teve um crescimento exponencial. Então, várias doenças autoimunes, né? Vários tratamentos hoje sendo incorporados com a imunoglobulina. Então, um produto que a gente tem que também estar muito atento. E novos hemoderivados, que também estamos aí, né, discutindo com a coordenação de sangue. Eu vou passar o vídeo agora, tá certo? Para vocês verem aí, então, toda essa atividade hoje dos blocos. Bem-vindos à Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Saúde, que desempenha um papel essencial na produção de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos para atender aos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. A Hemobras se destaca por suas duas linhas produtivas principais, que contam com fábricas instaladas no Parque Fabril de Goiânia, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas vertentes, que são os pilares do nosso trabalho. Na linha de produção de hemoderivados, utilizamos as substâncias extraídas do plasma, um dos componentes do sangue humano. Com essas substâncias, são produzidos os medicamentos imunoglobulina, albumina, fator 8 e fator 9 de coagulação, medicamentos vitais para pessoas com hemofilia, imunodeficiências, pacientes de UTI e grandes queimados, entre outros usos. Já na linha biotecnológica, desenvolvemos medicamentos a partir de processos biológicos e que não necessitam do plasma. Nosso primeiro produto da linha de biotecnologia é o Hemo8R, para pessoas com hemofilia tipo A, cuja fabricação atende a toda a demanda do SUS. Nosso compromisso com a inovação e a qualidade é inabalável. Cada etapa da produção é rigorosamente controlada para garantir a segurança e a eficácia dos nossos medicamentos. Somos uma empresa transparente e que tem registrado lucro em suas operações, gerando dividendos que são repassados ao Tesouro Nacional. Com uma equipe altamente qualificada e engajada, com mais de 700 colaboradores, trabalhamos diariamente para garantir que os medicamentos cheguem a todos os cantos do Brasil, transformando vidas e promovendo saúde e bem-estar. Hemobras, indústria farmacêutica estratégica para o Brasil. Bom, pessoal, essa última fala diz a importância da empresa, né? Nós hoje somos eu estava falando com a Tânia, nós hoje somos uma empresa estratégica de defesa nacional.
Então, esses medicamentos hoje, tá certo, são considerados estratégicos para o Ministério da Saúde, né? Então, esse foi um selo muito importante para a Hemobras, tá certo, que teve, com certeza, a participação efetiva, doutor Humberto, do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Saúde, tá certo, de todos os entes envolvidos que, de certa maneira, ajudam a Hemobras, ajudam o Sinazam e ajudam o Brasil. Então, estamos juntos nessa batalha, tá certo, que não é de hoje, mas entendam que a Hemobras é parceira de todos esses entes que compõem o Sinazam. Tá bom? Obrigado, e a gente fica aqui à disposição de vocês, então, para um debate, uma conversa.